Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando nosso culto, Momentos com Cristo. Dentro de uma hora estaremos aqui louvando a Deus, adorando o seu nome e também a palavra de Deus aos nossos corações. Mas vamos iniciar com uma oração. Eu convido a todos que estão presentes e aqueles irmãos e amigos que estão nas redes sociais, bem como no canal 14.1. Vamos louvar ao Senhor com uma oração nesse momento. Eterno Deus, poderoso Pai, nós te louvamos a Ti, Senhor, por essa oportunidade tão especial que Tu tem concedido, Senhor, para a Tua igreja, para nós estarmos ofertando o melhor que temos, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão a Ti, que somente Tu mereces toda a honra e toda a glória. Venha, Senhor, nos abençoarmos com as ricas bênçãos do alto céu. E também, Senhor, aqueles que estão participando desse culto, desse programa, que sejam abençoados, Senhor, através desses canais. Eterno Deus, poderoso Pai, nós Te louvamos, Te suplicamos, desde agora e para sempre. Amém, amém. Podeis sentar, meus irmãos, nos louvando a Deus nesse momento, com o hino de nossa harpa cristã. Vamos convidar a nossa irmã Elizabeth para que junto esteja louvando a Deus, hino de nossa harpa cristã, irmão. Ouçamos. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa cristã, hino de número 169 da nossa harpa, 169. Longe do Senhor andava no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caí o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso
esposo e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós vamos fazermos a leitura da palavra de Deus, a Sagrada Escritura, né? Nós vamos colocarmos em pé nesse momento, vamos convidar o nosso presbítero que está aqui conosco para estar fazendo a leitura e também seguida de uma oração ao Senhor. Sempre está passando aí no seu vídeo o nosso WhatsApp, que é um veículo de comunicação, interagir no nosso culto. Você poderá estar também fazendo o seu pedido de oração. Vamos fazermos a leitura, irmão. A paz do Senhor a todos. Vamos ler a palavra de Deus. A passagem que vamos estar lendo, Evangelho de João, capítulo 14, diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Vamos estar falando com Deus. Pai querido, te louvamos, aleluia, porque o Senhor assim, aleluia, como ensinou aos discípulos o caminho. Estamos nesta oportunidade, ó Pai, aprendendo o caminho, que este caminho, aleluia, que nos levará até o céu. Este caminho é Jesus, aleluia, que um dia nos tirou, aleluia, do lamaçal de pecado e nos trouxe para a tua presença. E da mesma maneira, Senhor, nós estamos nesta oportunidade, aleluia, oferecendo, papai, aleluia, para que as pessoas que estão aí no seu lar, aleluia, que estão ouvindo, aleluia, esta, papai, aleluia, passagem que diz, aleluia, a Escritura, aleluia, que o Senhor foi preparar lugar. Por isso, aleluia, o Senhor está preparando lugar para cada um de nós. E você que está aí, aleluia, hoje é o dia da oportunidade de você ter um encontro com Cristo. Nós te convidamos você e assim agradecemos a Deus no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe nosso irmão Nil. Nesse momento, irmãos, nós temos a participação, parte de nossos adolescentes que vieram junto conosco para louvar a Deus e participar desse culto, Momento com Cristo. Eles têm a oportunidade de assim estar louvando ao Senhor.
do nosso Deus, o Santo Monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória. Ele nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nesse momento, irmãos, nós vamos estarmos servindo a Deus com as nossas contribuições voluntárias, os nossos dízimos, as nossas ofertas, que com um coração alegre nós servimos a Deus nessa modalidade, as nossas contribuições através das nossas contas bancárias, bem como a chave do Pix da nossa igreja, que é o CNPJ. Tudo façamos com um coração aberto, voluntário, agradecido sempre a Deus por tudo que o Senhor tem nos feito. Para a nossa meditação, eu os convido para que abramos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, o Salmo de número 103, que nos fala sobre a gratidão, sermos agradecidos a Deus por tudo que tem feito por nós. Então você pode abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo 103, os primeiros versículos. Assim nos diz a palavra de Deus. Davi convida-se a louvar a Deus por amor da sua graça. Lembramos que nós estamos na dispensação da graça. Assim nos diz a palavra de Deus: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida de perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de certo que a tua mocidade se renova como águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés, aos seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em misericórdia. Amém. Esse é o Deus o qual nós servimos. Ele é misericordioso e bondoso para conosco. Nós estaremos orando
Após, a nossa irmã Elizabeth estará louvando a Deus com mais um dos seus hinos. E no espaço que ela estará louvando ao Senhor, nós aproveitamos e vamos contribuirmos, né? Curva a sua cabeça, nós estaremos orando a Deus. Querido eterno Deus, poderoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por estar mais uma vez na Tua presença, na Tua casa, e também com o coração alegre, Senhor, regozijante, agradecido a Ti por tudo, Senhor, que tem nos feito, tem nos concedido. Venha abençoar, Senhor, a Tua igreja, venha abençoar, Senhor, os contribuintes que estão aqui servindo a Deus voluntariamente, através da sua cooperação, e a todos, Senhor, que estão em sintonia com o programa Momentos com Cristo. Querido eterno Deus, poderoso Pai, nós te louvamos, te suplicamos, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus. Que você que está aí do outro lado, através das redes sociais, através do nosso programa, que o Senhor possa visitar a sua casa, que Ele possa visitar o seu lar nesta noite. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. Filho, eu tô indo lá, em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá, pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca tua fé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, tem vida, tem vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. Aleluia. Vamos, nesse momento, irmãos, colocarmos em pé. Nós estaremos recebendo aqui o presbítero, nosso irmão Anderson, que tem de Deus uma palavra para os nossos corações. Você que está aí no canal 14.1 ou nas redes sociais da igreja,
permaneça. Diz a palavra de Deus: aqueles que aproximaram dele, meu Senhor Jesus, melhor, não voltou vazio e sem ser abençoado. Essa noite você está diante do nosso Deus, a qual ele tem poder para curar, para transformar a vida sua, da sua família, enfim, ser abençoado. Permaneça conosco, vamos receber o presbítero, nosso irmão Anderson, que estará ministrando a palavra de Deus. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero aproveitar que os irmãos que estão conosco na igreja estão em pé. Em reverência à santa palavra do Senhor, eu quero convidar a todos que podem abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 17 ao verso 22. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Uma leitura muito conhecida da igreja que traz por título O Jovem Rico. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero desde já agradecer, irmãos, esta rica e gloriosa oportunidade a qual o Senhor tem nos dado de estarmos juntos, podendo participar desse trabalho tão importante na obra do Senhor. Aleluia. Gostaria também de agradecer ao pastor Benjamin Tiburtino, nosso presidente, que tem nos concedido e confiado esta grande responsabilidade. Que Deus abençoe também nosso irmão Nil, presbítero, companheiro, e toda a igreja e todos que estão conosco também, acompanhando pelas redes sociais e pelo canal 14.1. Aleluia. Esta é a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração. Uma passagem muito conhecida da igreja, uma passagem cujo relato nós encontramos nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus se encontra no capítulo 19, a partir do verso 16 ao 30, e também encontramos no Evangelho de Lucas, do capítulo 18, do verso 18 ao verso 30. Porém, me chamou muita atenção esse texto que se encontra no Evangelho de Marcos,
por alguns detalhes que Marcos narra que não tem nos outros evangelhos. O primeiro detalhe que Marcos ele narra e não encontramos nas outras duas passagens que estão registradas na Bíblia, já se encontra no primeiro versículo que nós lemos. E pondo-se a caminho. Jesus, então, a Bíblia vai nos dizer que pouco antes deste encontro que Jesus ele teve com este homem, ou, como diz nos outros evangelhos, este jovem rico, a Bíblia nos fala que Jesus ele tem um encontro com crianças, as quais os discípulos tentaram impedir de se chegarem a ele. Mas Jesus disse para os seus discípulos: não os impeçais. Aleluia. E a Bíblia nos fala que Jesus ele abençoou as crianças que se aproximaram dele. E saindo dali, a Bíblia nos fala que Jesus ele está pondo-se a caminho. Jesus então ele está em movimento. Jesus não está parado em um lugar pregando a palavra ou ensinando a palavra como era do seu costume em seu ministério. Não. Jesus estava se deslocando de um lugar para o outro. E aqui está um detalhe que se encontra no Evangelho de Marcos, muito importante. Pondo-se a caminho, correu para ele um homem. Aleluia. No Evangelho segundo Mateus, fala que aproximando-se dele um homem. Mas aqui fala que este jovem ele corre até Jesus. Aleluia. Então, o primeiro ponto, irmãos, que este homem correu até Jesus e se ajoelhou diante dele, antes de fazer a sua indagação. Aleluia. A Bíblia nos fala que esse jovem era um jovem rico, um homem que tinha status, ele tinha um nome em meio à sociedade em que ele vivia, ele tinha uma posição elevada diante dos judeus, ele era conhecido e muito provavelmente também conhecido entre os fariseus, que eram os religiosos da época. Aleluia. Mas nem isso impediu que este homem realizasse um ato que diante da sociedade talvez fosse um ato de humilhação. Aleluia. Ele correu para alcançar a Jesus. Ou seja, ele reconheceu que ele precisava de algo da parte de Jesus, da parte de Deus. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos através desta passagem, irmãos, é que nós precisamos, todo ser humano, aleluia, precisa reconhecer que precisa de Deus, que precisa se aproximar de Deus, que precisa da presença preciosa de Jesus em nossas vidas, aleluia, em todos os nossos caminhos. Nós precisamos de Jesus, aleluia. E este homem, aleluia, apesar de ser um homem reconhecido pela sociedade, ser um jovem rico, materialmente falando, que não lhe faltava nada, aleluia, mas ele reconheceu diante de Jesus que lhe faltava algo na sua vida, faltava-lhe, aleluia, a comunhão sincera e verdadeira com Deus. Aleluia. E a Bíblia nos fala, aleluia, que este homem, ele se ajoelha, ele não apenas corre para alcançar a Jesus, mas ele se ajoelha
diante da presença de Jesus, reconhecendo, aleluia, que Jesus é grande, reconhecendo, aleluia, que Jesus, Ele pode, aleluia, preencher esta lacuna que existe em seu coração. Então, neste ato de humilhação diante de Deus, ele chama a atenção de Jesus. E Jesus, ele ouve a sua indagação. Aleluia. Todo ser humano, meus irmãos, em alguma fase da sua vida, tem uma indagação ou uma pergunta existencial. Aleluia. Este jovem, ele tinha também esta indagação existencial. Então ele pergunta para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aleluia. Então ele faz a pergunta mais importante que existe na vida de um ser humano. Grandes filósofos, aleluia. Talvez um dos pais da filosofia criou as 3 perguntas existenciais mais importantes para o ser humano: quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Mas este homem, aleluia, e estas perguntas em algum momento da vida de todo ser humano, aleluia, essas perguntas elas vão ecoar dentro do nosso coração, talvez diante de uma decepção, talvez diante de uma tristeza profunda, aleluia, talvez diante de uma dificuldade que o ser humano ele vai enfrentar ao longo da sua vida. A Bíblia não fala, aleluia, o que este jovem estava enfrentando, mas a Bíblia fala que ele faz esta pergunta existencial. Ele tinha essa dúvida: para onde vamos? Aleluia. Então Jesus, aleluia, diante de um ato de humilhação deste homem, Jesus, ele dá atenção para este homem. Inicia-se ali um diálogo, talvez um dos diálogos mais importantes da Bíblia Sagrada, talvez um dos diálogos mais simbólicos da Bíblia Sagrada. Aleluia! Não é um diálogo tão longo, mas é um diálogo profundo, diante das perguntas e das respostas que são dadas dentro deste encontro que Jesus teve com este homem. Aleluia. Dizendo a respeito de encontro, aleluia, foi Deus quem preparou este encontro de Jesus com este jovem. Foi Deus quem preparou este encontro que eu e você estamos tendo com Deus através deste culto nesta noite. Aleluia! E todo encontro que Deus ele tem com o ser humano, ele tem um propósito. Ele tem alvo a ser acertado através deste encontro que ele tem com o ser humano. Aleluia! E o encontro que ele tem com este jovem rico, o alvo de Jesus jamais, aleluia, é envergonhar o ser humano. Jamais. O alvo de Jesus sempre é salvar o ser humano. O primeiro alvo de Jesus. O segundo alvo de Jesus: abençoar a vida do ser humano diante daquilo que lhe falta. Aleluia. Então Jesus, diante deste ato de humilhação, Jesus ele abre um diálogo com este
homem ou com este jovem, como diz nas outras passagens. Aleluia. No versículo 18, Jesus lhe responde e diz: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aleluia. Jesus não está dizendo aqui que ele não é Deus, mas o que Jesus está dizendo, aleluia, é que este homem, este jovem que se ajoelhou diante dele, se crê realmente que Jesus é Deus, aleluia, ele vai receber aquilo que ele está procurando e buscando de Jesus. Então Jesus, nesse diálogo que se inicia no verso 19, ele diz: tu sabes os mandamentos. E aqui Jesus, ele cita 6 mandamentos do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos da lei de Moisés. 6 mandamentos que, se nós analisarmos, irmãos, estão ligados ao segundo grande mandamento que Jesus ele nos deu no Novo Testamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Porque esses 6 mandamentos estão relacionados com o amor ao próximo. Então Jesus diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, nem defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Aleluia. E no verso 20, este jovem, ele olha para Jesus, respondendo, disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Aleluia. Então a pergunta que nós podemos fazer diante deste texto: por que então que este jovem, ele procura Jesus, ao ponto de correr e se ajoelhar diante de Jesus? Se este jovem, ele conhece todos os mandamentos do Antigo Testamento, se este jovem, aleluia, ele entende que ele tem se esforçado com o esforço humano para guardar todos esses mandamentos que Jesus ele citou aqui, aleluia, e ele diz: eu tenho guardado, é porque no fundo do seu coração, ele sabia, aleluia, que ainda faltava alguma coisa. E aí nós entramos na palavra que nosso pastor presidente, ele disse, que nós vivemos, aleluia, no tempo da graça. A nossa salvação não depende do esforço humano, de guardar rituais pelo esforço humano, de guardar mandamentos apenas pelo esforço humano, aleluia, de uma religiosidade somente exterior, aleluia. Mas a Bíblia nos fala que Deus, ele quer entrar e penetrar, aleluia, e fazer morada dentro do meu e do seu coração, aleluia, e esta presença habitando dentro de mim e dentro de você, aleluia, é esta presença que nos tornará capaz, aleluia, de cumprir os mandamentos de Deus por amor, e não somente por obrigação. Este jovem, ele mantinha uma vida religiosa, perfeita aos olhos humanos, aleluia, mas dentro do seu coração ainda faltava algo, ainda faltava, aleluia, fazer as coisas para Deus por amor somente, e não, aleluia, para mostrar algo exteriormente. Então a Bíblia nos fala que Jesus, olhando para ele, o amou, aleluia.
Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Outro detalhe que não encontramos nos outros evangelhos, que esse texto ele é citado, este encontro ele é citado. Jesus, olhando para ele, o amou. Aleluia. Porque o intuito de Jesus neste encontro é salvar este homem. O intuito de Jesus neste encontro é dar mais uma oportunidade para este homem, aleluia, se arrepender dos seus pecados e se entregar de corpo, alma e espírito para Deus. Aleluia. Então Jesus, olhando para ele, o amou. Porque Jesus olha para este homem e não vê um jovem rico. Jesus olha para este homem e não vê um homem, aleluia, de uma reputação diante da sociedade, de uma posição diante da sociedade, não. Jesus olha para este homem, aleluia, e vê uma alma aflita diante das incertezas existenciais. Jesus olha para este homem e vê uma alma que tem sede de Deus. Aleluia. Então Jesus, ele olha para este homem e num olhar de amor, Jesus, ele diz para este homem: falta-te uma coisa. Aleluia. Talvez Deus está falando para mim e para você que estamos diante desta palavra nesta noite. Uma pergunta que só eu, você e Deus sabemos responder para Deus. Falta-te uma coisa. Aleluia. Falta você deixar uma coisa. Falta-te. Jesus olha para este jovem e diz: falta-te cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Aleluia. Falta-te uma coisa. Aleluia, porque Jesus sabia que a riqueza, os bens materiais deste homem era um impedimento para ele ser encontrado pela presença de Deus, ser achado pela presença de Deus. Aleluia. Talvez você que está nos ouvindo nesta noite, aleluia, Jesus, aleluia, através desta palavra, tem falado com você, aleluia. Falta-te uma coisa, aleluia. O que é que Deus está falando que você precisa deixar para servir a Ele com integridade de corpo, alma e espírito? Aleluia. Porque o evangelho de Cristo é um evangelho de renúncia. Aleluia. Talvez, aleluia, algum outro pregador pudesse olhar para este jovem e dizer: aleluia, muito bem, você está indo bem, você está no caminho, mas Jesus, aleluia, Ele é o bom pastor, Ele é o bom amigo, Ele é Deus, aleluia, que não está preocupado em agradar ao homem, mas a maior preocupação de Jesus é com a verdade, e é com a salvação do homem. Aleluia. Mesmo que precise dizer coisas que a princípio desagrade a vontade e o coração deste homem. Aleluia. Hebreus capítulo 12, verso 1, a Bíblia nos diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço
e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aleluia. Não somente riquezas, aleluia, não somente bens materiais, mas todo o embaraço que nos prende, que nos tira a atenção, que nos tira o tempo, ou que nos tira, aleluia, a importância de Deus na nossa vida. Nós devemos deixar. Uma coisa te falta, aleluia, deixa este embaraço e vem para a minha presença, diz o Senhor, aleluia, porque só uma coisa te falta, aleluia. Talvez você que está nos ouvindo nesta noite está dizendo em seu coração: mas eu não tenho força. Como este jovem rico, ele olha para Jesus, aleluia, e ao invés de se alegrar, ao invés de fazer o que Jesus mandou, de entregar aquilo que Jesus pediu, ele se entristece e vai embora. Mas talvez você que está nos ouvindo, falta-lhe apenas uma coisa: faze isso e viverás feliz, aleluia, e terás a paz de Deus em sua vida. E assim, irmãos, que o Espírito Santo continue falando ao coração da igreja, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Quantos podem louvar a Deus, irmão, por essa palavra de salvação, de transformação de vida? Amém. Nós estamos indo para o final do nosso culto, nosso programa. Sempre está passando aí no seu vídeo o WhatsApp da igreja, e nós comunicando com vocês, vocês conosco. Escreve aí o seu desejo, a sua necessidade. E eu digo, a maior necessidade que o homem tem é do perdão dos seus pecados. E nessa noite, nós temos certeza que Deus está aqui para perdoar também os seus pecados e também transformar a sua vida em um verdadeiro cidadão do céu. Cremos no poder de Deus e nas nossas orações também. Nossos adolescentes, eles estarão louvando a Deus com mais um hino. Enquanto eles louvam ao Senhor, também aproveite a oportunidade e esteja comunicando conosco, e nós estaremos orando por todos ao terminar o nosso programa, nosso culto. Ouçamos os nossos adolescentes nesse momento.
Meus irmãos, nós estaremos orando a Deus. Temos aqui pedido de orações. Aqui Jefferson pede a orações da igreja a favor do seu companheiro de serviço, um nome até diferente, né? Jarouque. Pede as orações a favor para que o Senhor Jesus possa salvar e libertar. E queremos dizer que o Senhor Jesus, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma o mais vil pecador em uma nova criatura. Nós estaremos orando não só para Ele, mas outros pedidos também. Porém, antes de orarmos, nós queremos convidá-los para que estejam nossos cultos presenciais em nossas igrejas, como sempre está passando aí no seu vídeo, os endereços de nossas igrejas na cidade de Matão e também nas cidades circunvizinhas. E também os nossos cultos gerais, aos domingos, a partir das 9 horas, a nossa escola bíblica dominical em todas as nossas igrejas. Você que está desejoso a estudar a palavra de Deus, você e a sua família, é bem-vindo entre nós para que nós possamos estudar a palavra de Deus através da faixa etária. Cada faixa etária, nós temos idade, nós temos aí um professor, uma professora, para estar ministrando a palavra de Deus. E também aos domingos, às 17h30, para o nosso primeiro culto. E às 19 horas, também temos o culto com a família. Na terça-feira, nós temos estudos bíblicos, a partir das 19h30. E também às quinta-feira, às 19h30. Que Deus abençoe a todos. E eu convido, vamos colocarmos em pé, estarmos orando a Deus, apresentando esse pedido de oração, que o Senhor possa transformar a vida de Jarouque. Querido eterno Deus, poderoso Pai, pois te damos graça a ti, Senhor, porque tu és bom, tu és maravilhoso. Tu tens nos dado, Senhor, essa oportunidade de adentrar nos lares através desse canal 14.1, bem como, Senhor, na vida de cada um através das redes sociais. É a tua palavra que diz, Senhor, tudo o que pedirdes na oração, crendo recebereis. Aqui está, Senhor, esse pedido de oração. Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um. Tu sabes, Senhor, a intercessão de Jefferson para Jarouque. Ele tem o desejo que esse jovem seja transformado em vida, Senhor, a ter servindo. Pai bendito e Deus poderoso, abençoa, Senhor, todos aqueles que estão participando desse culto, que possam ser abençoados por Ti, meu Pai. Despede-nos em paz, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em Teu nome santo. Amém, amém. Estenda as vossas mãos, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. E tudo dizemos amém. Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa noite, irmãos.